Antes de começarmos, se você realmente quer transformar suas manhãs, sua mentalidade e sua capacidade de lidar com o mundo, já deixa o like agora no início. Isso ajuda demais o canal e te garante que você não perde os próximos conteúdos. E aproveita e comenta daqui a pouco qual dessas lições mais mexeu com você. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir hoje é simples, mas tem o poder de reorganizar completamente a forma como você começa cada dia. Os estoicos nunca tiveram a intenção de criar uma filosofia complicada, cheia de mistérios ou inacessível. Eles queriam algo prático, algo que você pudesse usar agora, hoje, enquanto acorda, enquanto encara seus problemas, enquanto respira. Eles queriam te dar uma mente firme em um mundo que muda o tempo todo. Por isso, ao ouvir essas 10 lições, não trate como frases bonitas. Trate como instruções, como ferramentas, como um lembrete de que você pode viver de forma mais forte do que vive hoje. A primeira coisa que você precisa entender ao acordar é a seguinte: tudo aquilo que vai acontecer no seu dia é composto por duas categorias: coisas que você controla e coisas que você não controla. Essa é a raiz da primeira lição estoica, talvez a mais famosa. Diferencie aquilo que depende de você daquilo que não depende. Parece simples demais, mas tente aplicar. Acorde e observe sua mente pedindo certezas, resultados, respostas, elogios, reconhecimento, controle absoluto sobre o que está lá fora. Tudo isso é inútil. Nada disso está nas suas mãos. O que está nas suas mãos é como você vai agir, como vai reagir, como vai pensar, como vai se comportar. Essa clareza elimina 80% da ansiedade que você sente, porque a ansiedade vem justamente do hábito de tentar controlar o que nunca foi seu. Ao perceber isso de manhã, você alivia um peso absurdo e começa o dia com foco. Tudo que não depende de você não merece sua energia. Isso já muda tudo. A segunda lição dos estoicos é um lembrete direto. Você não controla o mundo, mas controla sua atenção. E a atenção é a lente que define o tamanho dos seus problemas. Marco Aurélio dizia que a vida é feita do que a mente foca. Se você foca na perda, a vida parece perda. Se você foca na possibilidade, a vida parece possibilidade. Quando você acorda e deixa sua atenção solta, ela corre automaticamente para a preocupação mais barulhenta. Mas você não é obrigado a seguir o primeiro pensamento do dia. Você pode escolher onde colocar luz. Você pode escolher olhar para o que está ao seu alcance, para o que é útil, para o que faz seu dia valer a pena. A sua atenção é seu instrumento mais poderoso, e se você não a controla, ela controla você. A terceira lição é sobre o tempo. Os estoicos eram obcecados com a percepção do tempo justamente porque eles sabiam que o ser humano é mestre em desperdiçá-lo. Sêneca dizia que não é que a vida seja curta demais, é que nós desperdiçamos grande parte dela com coisas que não importam. E quando você acorda, você tem exatamente o mesmo número de horas que as pessoas que você admira. A diferença está na forma como você usa. O tempo é o bem mais democrático que existe. É a única coisa que ninguém consegue comprar, vender ou recuperar. E ainda assim, é o que mais tratamos como se fosse infinito. Cada manhã é uma pequena vida. E se você começa essa pequena vida repetindo hábitos que te arrastam, você perde a chance de construir um dia digno. Use amanhã para assumir o controle do tempo. Ele é seu enquanto você está desperto. A quarta lição estoica é um golpe direto no ego. Nada do que você pensa sobre si mesmo é definitivo. A maioria das pessoas acorda já confessando fraquezas para si mesmas. Eu sou assim, eu não consigo, eu não sirvo para isso, eu não tenho talento. Isso não é humildade. Isso é ignorância sobre a própria natureza humana. Os estoicos sabiam que o pensamento é apenas uma narrativa em movimento. Você não é seu medo. Você não é sua autocrítica. Você não é sua dúvida. Você é a capacidade de agir apesar delas. O estoicismo sempre disse: o caráter não é o que você sente, é o que você escolhe fazer. E amanhã é o momento em que você define quem você vai ser naquele dia. Se você acredita em todo o pensamento negativo que aparece cedo, seu dia já nasce derrotado. Mas quando você vê esses pensamentos como ruído e não como identidade, consegue se mover com muito mais força. A quinta lição é brutal, mas necessária. Você vai morrer. E antes que você interprete isso como negatividade, entenda,
é exatamente porque sua vida tem um fim que ela tem valor. Os estoicos praticavam o memento mori porque sabiam que a lembrança da morte desperta a urgência da vida. Quando você considera a possibilidade de que esta manhã pode ser a última, ou de que muitas pessoas não tiveram o privilégio de acordar hoje, algo dentro de você muda. O que parecia chato vira oportunidade. O que parecia rotina vira chance. O que parecia obrigação vira responsabilidade. E, principalmente, o que parecia suportável, mas inútil, deixa de merecer seu tempo. A consciência da morte não te paralisa, ela te liberta, ela corta tudo o que é supérfluo. A sexta lição estoica é sobre adversidades. Os estoicos olhavam para os problemas como matérias-primas. Não existe caráter forte sem dificuldades. Não existe disciplina verdadeira sem desconforto. Não existe sabedoria sem perder, sem falhar, sem tropeçar. Cada obstáculo é um treino. Sêneca dizia que o fogo prova o ouro. Então, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, pergunte, como eu posso crescer com isso? Amanhã é o momento perfeito para essa mentalidade, porque é quando você ainda não se afogou no caos do dia. É ali que você decide que, aconteça o que acontecer, você vai lidar com tudo como alguém que está treinando. Tudo que te irrita, treina a sua paciência. Tudo que te frustra, treina a sua força. Tudo que te desafia, treina a sua disciplina. Adversidades não são interrupções, elas são o caminho. A sétima lição estoica é sobre expectativa. Nada cria tanto sofrimento quanto esperar que o mundo seja exatamente como você quer. As pessoas não vão agir como você espera. Situações não vão seguir o plano. A vida não vai pedir sua permissão para acontecer. Os estoicos sabiam que a expectativa é uma forma de arrogância silenciosa. Quando você espera demais, se frustra demais. Mas quando você entra no dia sabendo que imprevistos são naturais, sua mente não quebra quando eles aparecem. Amanhã é o momento para ajustar sua expectativa. Espere menos, aceite mais, ataque o que dá para fazer. Isso te torna mais leve, mais rápido, mais inteligente. A oitava lição é sobre presença. Os estoicos tinham uma clareza absurda sobre o fato de que o ser humano raramente está onde o corpo está. Você acorda e já está mentalmente no que vai acontecer daqui a 5 horas. Já está revivendo o que aconteceu ontem. Já está preocupado com o que alguém pode falar ou pensar. Só que a única coisa real é o agora. E quando você desperdiça o agora com fantasias mentais, você perde a única parte da vida que existe, de verdade. Ser presente não é ser passivo, é agir com consciência, é perceber o que você está fazendo enquanto está fazendo. É tomar decisões acordado e não no piloto automático. Imagine o impacto disso ao longo de uma vida inteira. A nona lição estoica é sobre virtude. Para eles, uma boa vida não era medida por fortuna, fama, conquistas externas ou validação. Era medida pela qualidade do caráter, pela integridade das ações, pela coragem na postura, pelo autocontrole diante de impulsos, pela justiça com os outros. E todas essas virtudes começam de manhã. Começam quando você decide que não vai perder o controle por qualquer coisa, que não vai se comportar como alguém menor do que você pode ser, que não vai se reduzir ao seu pior impulso, que vai agir com dignidade, mesmo quando ninguém está vendo. E isso é raro hoje. Por isso mesmo é tão poderoso. A 10ª lição estoica é talvez a mais transformadora de todas. Você é responsável pela sua própria mente. Nada mais revolucionário do que assumir que você não precisa ser escravo daquilo que sente, que você pode escolher pensamentos melhores, que pode cultivar uma mente mais forte, que pode treinar autocontrole como quem treina um músculo. O estoicismo nunca foi sobre eliminar emoções, mas sim sobre decidir o que você faz com elas. Amanhã é a hora perfeita para lembrar disso, porque é quando a sua mente ainda está maleável, antes de ser puxada por estímulos externos. Você decide quem vai dominar seu dia, você ou seus impulsos. E agora, chegamos ao ponto em que tudo isso se une. Cada uma dessas 10 lições só tem efeito se você praticar. Só ouvir não muda nada. A filosofia estoica não funciona como motivação passageira, ela funciona como repetição, como treino, como disciplina mental. É por isso que ouvir essas lições pela manhã não é apenas inspirador, é um exercício psicológico.
É como afiar uma lâmina antes da batalha. Você não está ouvindo para se sentir bem, você está ouvindo para agir bem. E talvez você perceba agora o verdadeiro clímax de tudo isso. Nada muda na sua vida se você não mudar a forma como você começa o dia. Porque é no início que sua mente está mais vulnerável, mais dispersa, mais suscetível aos velhos hábitos. E é justamente aí que você precisa ser firme. É aí que você precisa se lembrar de quem você quer ser. É aí que você precisa usar essas lições como âncoras. Porque se você começa o dia alimentando o caos te domina. Mas se você começa o dia alimentando clareza, foco, presença, responsabilidade, o dia inteiro muda. E se muda um dia, muda uma semana. Se muda uma semana, muda um mês. E se muda um mês, muda a vida. Então, antes de encerrar, eu quero que você escolha uma dessas lições agora mesmo. A que mais te tocou, a que mais te incomodou, a que mais fez sentido. E quero que você comente aqui embaixo qual foi. Não apenas para engajar, embora isso ajude muito o vídeo, mas porque quando você escreve algo, você reforça internamente, você torna real, você fixa na mente. Comente qual lição você vai aplicar amanhã cedo. E claro, se esse vídeo está ajudando você a construir uma mente mais forte, já deixa seu like e se inscreve no canal agora. Aqui não tem mágica, não tem promessas vazias, só ferramentas reais para você viver melhor, com mais coragem, mais controle e mais consciência. E se quiser que eu grave outro vídeo aprofundando essas lições, comenta também. Porque no fundo, o estoicismo não é sobre ser perfeito, é sobre treinar todo santo dia. Agora respire fundo e comece o dia como os estoicos começariam, com clareza, com foco e com coragem para viver o que precisa ser vivido.